Bem-vindo a mais uma videoaula Matemática Simples. Hoje iremos resolver o teste intermédio do 12º ano de novembro de 2013. Ora, comecemos então pelas perguntas de escolha múltipla. A primeira pergunta é-nos dada uma tabela de uma variável aleatória, que assume como valores o 0, 2 e o 4, e as respectivas probabilidades são A, B e 0,3. Dizem-nos que o valor médio desta variável é 2,2 e depois a pergunta é qual é o valor desta nossa incógnita A. Ora, uma vez que temos duas incógnitas, à partida vamos precisar de duas equações para conseguir resolver e descobrir o valor de cada uma das incógnitas. Ora, a primeira relação é o facto da soma das probabilidades para uma tabela de variáveis aleatórias ser sempre igual a 1. A segunda tem a ver com esta informação que nos é dada, que o valor médio da variável x é 2,2. Ora, como é que se calculava o valor médio? Multiplicávamos cada valor que a variável assume pela sua respectiva probabilidade e depois somávamos todos estes produtos. Portanto, 0 vezes A dá 0, 2 vezes B dá 2B e 4 vezes 1,3 dá 4 vezes 0,3 dá 1,2 e eles dizem que este valor da média é 2,2. Ora, agora o que é que temos que fazer? Na equação de baixo podemos descobrir já o valor de B. Já agora 1,2 passa para lá a subtrair e dá 2,2 menos 1,2 que é 1. Divido por 2 por causa deste número que está aqui a multiplicar por B, portanto fiz logo os passos de uma vez só, e dá o B igual a 1 meio, ou então 0,5, como queiram. O que é que isto quer dizer? Que o A, passando o B e o 0,3 para lá a subtrair, é 1 menos 0,3 menos 0,5, que dá igual a 0,2. Portanto, para a primeira pergunta de escolha múltipla, a resposta correta é a linha B. Vamos passar para a pergunta 2. A soma de todos os elementos de uma linha do triângulo de Pascal é 256. Qual é o terceiro elemento dessa linha? Recordem que a soma de todos os elementos de uma linha do triângulo Pascal é sempre igual a 2 elevado a n, em que o n é aquele número que surge na parte superior das combinações. Ora, se quiséssemos aqui, podíamos decompor este 256 como produto de números 2, não é? Ver quantos 2 é que são necessários para conseguirmos obter o 256, ou então, se quiserem, para demorar menos tempo, podem ir fazendo por tentativas na vossa calculadora e tentem descobrir qual é o valor que lhe está associado. Mas vamos fazer a decomposição. 256 e por 2 dá 128, a dividir por 2 dá 64, a dividir por 2 dá 32, a dividir por 2 dá 16, a dividir por 2 dá 8, a dividir por 2 dá 4, a dividir por 2 dá 2 e por 2 dá 1, e temos ao todo 2 elevado a 8 é igual a 256. Ora, com base nisto, já sabemos qual é o n. Quer dizer que o n desta nossa linha do triângulo de Pascal é igual a 8. Eles querem saber qual é o terceiro elemento dessa linha. Ora, para descobrirmos qual é o terceiro elemento dessa linha, vamos precisar de calcular as combinações de 8 elementos 2 a 2. Combinações de 8 elementos 2 a 2 dá igual a... Vamos aqui às opções. Podemos fazer isto já na calculadora, que é muito mais rápido. Vamos à parte de probabilidades. 8 combinações de 2 dá igual a 28, quer dizer que a nossa linha certa é a linha A. Portanto, aqui passava essencialmente por descobrir qual era o valor do n e depois ter em conta que o terceiro elemento de uma linha do triângulo Pascal, recordem que o primeiro são as n combinações de 0, o segundo são as n combinações de 1 e o terceiro são as n combinações de 2. Portanto, isso até se resolve de uma forma bastante rápida e prática se vocês conhecerem, claro está, as propriedades do triângulo de Pascal. Vamos passar à pergunta 3, que tem a ver com o binómio de Newton. Temos do desenvolvimento de x² mais 2 à sexta, resulta um polinómio reduzido. Nós aqui até já sabemos que vai ter 7 termos. Qual é o termo de grau 6 desse polinómio? Ora, vamos passar à utilização da forma do TP mais 1, porque nós queremos saber qual é o polinómio de x à sexta. Então, o que é que nós podemos fazer? Utilizar a forma do TP mais 1, que recordem era n combinações de p, A levantada n menos p vezes b levantada p. Neste caso, o nosso n é 6. O p ainda não sabemos quanto é que é. O a é x², que fica elevado a 6 menos p. E o b, neste caso, é 2, que fica elevado a p. Ou seja, simplificando aqui as coisas, fazendo o produto destes dois expoentes, uma vez que temos uma dupla potência, fica 12 menos 2p vezes
2 elevado a P. Ora, como é que nós conseguimos obter o valor do P? Basta igualar este expoente aqui a 6, uma vez que andamos à procura do termo em x à sexta, está bem? E já temos aqui a expressão mais simplificada possível. Portanto, em cálculos auxiliares, poderíamos fazer 12 menos 2P igual a 6, menos 2P igual a menos 6, ou seja, o P dá 3, e agora só precisamos de substituir aqui o P por 3 e ficamos com esta expressão. E agora na calculadora muito facilmente e muito rapidamente se consegue obter estas 6 combinações de 3, que até dão 20. Este x à sexta fica na mesma e o 2 ao cubo é 8, portanto 20 vezes 8 dá 160 x à sexta e temos mais uma pergunta de escolha múltipla resolvida, portanto estamos a falar da linha D. Vamos à próxima, que tem a ver com as propriedades das probabilidades e dos conjuntos. Portanto, nós aqui sabemos que a probabilidade da interseção de A com B é igual a 1/5 e queremos saber qual é o valor de P de A contrário reunido com esta interseção. Ora, para mim, a maneira mais prática de resolver este exercício passa pela utilização das propriedades dos conjuntos. Aqui temos uma propriedade distributiva. Recordem que isto funciona um pouco como o vezes e este como se fosse o mais. Portanto, ficaria A contrário reunido com A, interseção com A contrário reunido com o B contrário. Ora, esta primeira reunião dá o todo o universo, porque quando nós reunimos um conjunto com o seu contrário, ficamos com tudo, não é? Portanto, isto vai dar P de S ou ômega, como lhe queiram chamar, de A contrário reunido com B contrário. Ora, o conjunto, o universo, interseção com algum conjunto dá sempre esse mesmo conjunto. Aliás, o universo ou o conjunto de resultados é o elemento neutro da interseção, portanto ficamos exatamente com isto. E agora é inevitável a utilização das leis de Morgan, em que ficamos com uma barra sobre a interseção, portanto esta reunião passa à interseção, e agora sim já podemos utilizar o teorema do contrário. Porque é que aqui não o podíamos fazer? Recordem que só podemos fazer a probabilidade do contrário se a barra estiver por cima de todo o conjunto que está dentro da probabilidade. Coisa que não acontece aqui. Por isso é que tivemos que aplicar as leis de Morgan e fica 1 menos 1/5, que é igual a 4/5, e temos mais uma linha, que é a linha D desta pergunta 4. Passemos à última pergunta de escolha múltipla, em que nos dá uma variável aleatória normal e sabemos que a probabilidade do x ser maior do que 40 é inferior à probabilidade do x ser menor do que 30. E depois dão-nos aqui 4 opções para a média. A mim parece-me que a forma mais simples de resolver este exercício, ou pelo menos mais prática, seria fazer para cada linha uma espécie de representação da curva normal e tentar verificar para qual delas é que a probabilidade do x ser maior do que 40 é inferior à probabilidade do x ser menor do que 30. Portanto, aqui a média é 32. Recordem que a média é mesmo o elemento central da curva normal. Portanto, é o eixo de simetria da mesma. E aqui o 41. E podemos ir introduzindo aqui os valores. O 40 está relativamente distante aqui do 32, enquanto que o 30 está bastante mais próximo. Isto é muito importante, a proximidade. Aqui o 30 e o 40 estão exatamente à mesma distância. Aqui está o 40 muito mais próximo e o 30 mais distante. Então aqui temos o 40 do lado esquerdo e o 30 ainda mais distante. Agora vamos pintar aquelas áreas a cores diferentes. Portanto, maior do que 40 aqui é esta, aqui será esta toda. Aqui até ultrapassa o meio. E depois vou meter a verde, a probabilidade de ser menor do que 30. Aqui será esta, aqui será esta, aqui será este bocadinho e aqui também será este bocadinho. Portanto, parece-me a mim que a linha C e a linha D eliminam-se imediatamente, tendo em conta que a área a vermelho é claramente superior à área a verde. Quanto à linha B, também não é uma linha certa, porque como a distância ao centro da curva normal é a mesma, quer dizer que estas áreas são rigorosamente iguais. Claro, se o desenho estivesse perfeitinho, então isso não se percebia melhor, mas eu acho que sim, acho que se compreende que sendo esta distância a mesma, então estas áreas vão ser iguais. Então a única opção em que a probabilidade do x ser maior do que 40 é inferior à probabilidade do x ser menor do que 30 será para esta linha A, está bem? Já agora eu estou a resolver a primeira versão do teste intermédio, está bem? A versão 1. Portanto, se alguém tiver a ver a versão 2, as perguntas de escolha múltipla, claro, vêm com uma ordem alternada. Vamos começar agora com a parte de desenvolvimento. Numa caixa estão 5 bolas indistinguíveis ao tato, todas numeradas desde 1 a 5.
de quantas maneiras diferentes se podem colocar lado a lado as 5 bolas, de modo que as bolas com o número 3 e 4 fiquem ao lado uma da outra. Portanto, isto há duas maneiras de resolver este exercício. Eu até vou utilizar esses dois processos. O primeiro vai mesmo com os tracinhos, para quem gosta dos tracinhos, e vamos contar quais é que são. Portanto, temos 5 bolas. Vamos ver em quantos sítios é que se pode meter o 3 e o 4. Temos 4 posições possíveis para eles ficarem juntos. 4 sítios. Depois eles podem permutar de lugar. Pode ficar o 3 do lado esquerdo e o 4 do lado direito, ou inversamente. E depois ficamos com a bola 1, 2 e 5 para as outras posições disponíveis. Isto será uma das formas de resolver o exercício. A outra será pensar por grupos. Portanto, temos um bloco grande que terá a bola 3 e a bola 4. Para este bloco existem 2 fatorial maneiras de colocar as bolas. E depois temos 3 blocos individuais que podem permutar não só entre si, mas também com este bloco grande que tem o 3 e o 4. Ou seja, seria 2 fatorial vezes 4 fatorial a resposta certa para esta pergunta, que dá 48. E notem que isto é a mesma coisa que o 4 vezes 3 fatorial vezes 2 fatorial dá pouco. Porque 4 vezes 3 fatorial dá o 4 fatorial. Tá bem? São duas maneiras diferentes de resolver este exercício. Para quem gosta de pensar por tracinhos, o primeiro processo teria mais lógica. Para quem gosta de pensar por blocos, como é o meu caso, eu gosto de pensar assim neste tipo de exercícios. Esta também será uma abordagem possível. Também o resultado final não muda. Próxima pergunta. Vamos considerar aqui a experiência mudou. Estamos a retirar ao acaso em simultâneo 3 bolas da caixa. E depois temos estas duas variáveis x e y. O x diz respeito ao número de bolas retiradas com o número ímpar e o y a soma do número das bolas retiradas. A primeira linha tem apenas a ver com esta variável x, em que se pede para construir a tabela de probabilidades e, claro, apresentar os resultados na sua forma irredutível. Então vamos começar aqui com... Nós temos 5 bolas, numeradas de 1 até 5. Se estamos a retirar em simultâneo 3 bolas da caixa, os casos possíveis, lá está o tal simultâneo, que é a palavra-chave, são combinações. Não interessa a ordem em que estou a retirar as bolas, está bem? Porque sair a 1, 2, 3 ou a 3, 2, 1 é a mesma coisa, porque elas estão a ser todas extraídas em simultâneo. Já agora vou colocar aqui as nossas bolas, para ver o que é que pode acontecer. Em termos do número de bolas ímpares que se podem retirar, o máximo, claro está, é o 3. Podemos também tirar 2 bolas com o número ímpar, ou o caso mínimo é apenas uma bola com o número ímpar. Nunca poderiam haver 0 bolas com o número ímpar. Porquê? Porque só temos 2 bolas com o número par. Está bem? Só existem apenas 2 bolas dentro da caixa com o número par. Ok. Cá em baixo fica tudo sobre 10. Sabemos como é que é. Agora é só calcular os casos favoráveis para cada uma das situações. Vou começar aqui pelo 3. O 3 é mais simples porque, no fundo, para o 3, os casos favoráveis para o 3 seriam 3 combinações de 3, porque temos 3 bolas com o número ímpar e queremos tirar as 3. Então fica apenas 3 combinações de 3 que dá 1. Os casos favoráveis para o 2, aqui já temos das 3 bolas com o número ímpar, pretendem-se retirar 2. E das 2 bolas com o número par, pretendem-se retirar 1. Portanto, no final isto vai dar 3 vezes 2, que dá 6. Já agora isto simplificado fica 3 quintos. E a última situação em que vão ter que sair as 2 bolas com o número par e uma bola com o número ímpar. Portanto, no final vão dar 3 hipóteses apenas para os casos favoráveis do 1. Está bem? E está completamente construída a nossa tabela. Claro que devia estar esta parte apresentada com o 3 quintos e temos todos os casos favoráveis contabilizados. Ok? Passemos então à pergunta 1.2.2, em que nos pedem para determinar qual é a probabilidade do y ser menor do que 10, sabendo que o x é igual a 1. Isto sem recorrer à fórmula da probabilidade condicionada. É muito importante. E esta resposta deve incluir o que é que isto significa, no contexto do problema, quantos é que são os casos possíveis, quantos é que são os casos favoráveis e, claro está, aqui no final, a probabilidade pretendida. Está bem? Então, primeiro, em termos do primeiro ponto, e o meu conselho quando aparecer um exercício deste género é vocês tentarem percorrer todos os pontos que estão a ser pedidos. No primeiro ponto, o que é que significa P de y menor do que 10, sabendo que x é igual a 1? Significa que se pretende calcular a probabilidade da soma ser inferior a 10, sabendo que saiu uma bola ímpar e, claro, podemos já dizer, e 2 pares. Está bem?
Em termos dos casos possíveis, o que é que acontece? Se sabe que saíram duas bolas pares e uma bola ímpar, quer dizer que nós só temos aquelas 3 hipóteses que contámos na tabela anterior. Também recordem que era aquele valor do meio. Os casos possíveis agora passam a ser 3 porque se sabe que aconteceu que saíram duas bolas pares e uma ímpar. Já agora as hipóteses são ou sai o 1, 2, 4, ou sai o 3, 2, 4, ou sai o 5, 2, 4. Está bem? Os casos possíveis são iguais a 3. Os casos favoráveis. Pretendemos saber qual é a probabilidade para esta situação aqui, em que saíram duas pares e uma ímpar. Queremos saber qual é a probabilidade da soma ser inferior a 10. Ora, o primeiro caso é claramente inferior a 10, dá 7. O segundo caso também é inferior a 10, que dá 9, mas já é o último, porque o que vem a seguir já vai dar 11. Portanto, os casos favoráveis são 2, então esta probabilidade será igual a 2/3. E lá está, fizemos a leitura de acordo com os pontos que estão a ser indicados aqui. Vimos o significado desta probabilidade, vimos os casos possíveis e os casos favoráveis e no final apresentámos a probabilidade pretendida. Ok? Vamos passar para a pergunta 2. O João tem uma coleção de dados. Uns são cúbicos, outros são octaédricos. Os dados cúbicos são equilibrados e têm as faces numeradas desde 1 até 6. O João lançou o dado 8 vezes. Qual é a probabilidade da face com o número 1 sair pelo menos 2 vezes? E eles querem um resultado apresentado às décimas. Ora, neste exercício, claramente estamos perante a variável binomial, uma vez que estamos a repetir a mesma experiência um certo número de vezes. Neste caso, até são 8 vezes. A experiência é sempre realizada nas mesmas condições e o que acontece numa experiência não influencia aquilo que acontece nas experiências seguintes. Portanto, estamos mesmo nas melhores condições para a utilização da distribuição binomial. Como é que se pode resolver este exercício? Agora falta identificar o n, o p e o r da distribuição binomial. Já agora recordem que probabilidade x igual a r, n combinações de r, p elevado a r, vezes 1 menos p elevado a n menos r. Ou seja, o n é o número de vezes que se repete a experiência, que é 8. O p, no fundo, é a probabilidade de acontecer uma situação favorável, que neste caso é sair o número 1, e no lançamento de um dado equilibrado a probabilidade de sair o número 1 é 1/6. E o r, para esta situação específica, como queremos que saia pelo menos 2 vezes, poderia ser 2, 3, 4, 5, 6, 7 e 8. Temos muitas situações para o R. Então será muito mais fácil pensarmos pelo contrário. Ou seja, podemos pegar a probabilidade total e tirar-lhe as duas únicas situações que não são permitidas aqui, que é a probabilidade do x ser igual a 0 e a probabilidade do x ser igual a 1. Portanto, ficaremos com 8 combinações de 0, p elevado a 0, p é 1/6, posso já meter aqui o valor do p, 1/6 elevado a 0 vezes 1 menos 1/6, que é 5/6 elevado a 8, e agora 8 combinações de 1, 1/6 elevado a 1 vezes, vou escrever aqui mais abaixo, 5/6 elevado a 7. E agora é só colocar isto tudo na calculadora e verificar qual é o resultado final, está bem? Portanto, fica 1 menos 8 combinações de 0 dá 1, porque é o primeiro elemento da linha do triângulo Pascal associado ao n igual a 8. 1/6 elevado a 0 também dá 1, portanto isto fica simplesmente 5/6 elevado a 8. E agora vamos lhe subtrair ainda o outro caso, o p de x igual a 1. 8 combinações de 1 é o segundo elemento da linha do triângulo Pascal, dá 8. Vamos multiplicar por 1/6, porque 1/6 elevado a 1 dá 1/6. E vamos, claro, multiplicar também pelo 5/6 elevado a 7. E dá, apresentada às décimas, aproximadamente igual a 0,4, está bem? Porque aqui dá 3,9, eles querem estar às décimas, portanto será o 4, 0,4. Ora, alguns dos dados da coleção do João são verdes e os restantes são amarelos. Sabe-se que 10% dos dados da coleção são amarelos, o número de dados cúbicos é o triplo do número de dados octaédricos e 20% dos dados amarelos são cúbicos. O João vai selecionar ao acaso um dado da sua coleção e verifica o que é verde. Pretendemos saber qual é a probabilidade do dado ser octaédrico. Ora, normalmente neste tipo de situações a primeira coisa que eu costumo fazer é tentar organizar esta informação toda num esquema que me parece
o mais adequado para este exercício ser o esquema de diagrama de árvore, uma vez que a experiência é composta por fases diferentes. Temos primeiro temos o facto de ele ser amarelo ou verde e o facto de ele ser octaédrico ou cúbico. Portanto, a questão que se pode colocar é: começo o diagrama com a cor e depois é que vou para o formato, ou começo com o formato e depois é que vou com a cor? Como é que eu resolvo esta questão? Ora, para resolver esta questão, há aqui um valor que me vai permitir saber qual é, digamos, o melhor começo ou o melhor esquema para estes dados. É o facto de 20% dos dados amarelos serem cúbicos. Quer dizer que se nós soubermos, sabendo que os dados são amarelos, a probabilidade deles serem cúbicos é igual a 20%. Portanto, isto até poderia ser representado assim. Quer isto dizer que eu sei que os dados são amarelos. Então a melhor maneira de começar o meu diagrama de árvore, uma vez que estas probabilidades que surgem aqui são todas condicionadas por aquilo que está antes dos ramos, então é melhor começarmos com a cor e depois é que vemos o formato. Portanto, para a cor temos amarelos e verdes, 0,1, 0,9, depois temos cúbicos octaédricos, vou meter também pela mesma ordem, cúbicos e octaédricos, e este 0,2 coloca-se aqui e aqui coloca-se o 0,8. Ok? Estes dois valores que faltam aqui embaixo no diagrama, nós não temos essa informação no problema em causa. Aliás, vai ser no fundo um desses valores é que vai ser pedido aqui nesta pergunta 2.2, porque reparem, selecionou-se ao acaso um dado e verificou-se que era verde. Então sabe-se que o dado é verde. Queremos saber qual é a probabilidade de ele ser octaédrico. Trata-se, no fundo, desta probabilidade que está aqui embaixo. É este o valor que se pretende obter. Ora, como é que eu completo este diagrama? Tenho que utilizar mais informação e eles ainda dão mais uma informação que vai ser preponderante para acabar de resolver o exercício, que é o facto do número de dados cúbicos ser o triplo do número de dados octaédricos. Ou seja, por outras palavras, a probabilidade de ser cúbico é igual a 3 vezes a probabilidade do dado ser octaédrico. E mais, quanto é que dá esta soma? Tem que dar obrigatoriamente 1, porque os dados ou são cúbicos ou são octaédricos. Portanto, isto são, digamos, dois acontecimentos que são disjuntos 2 a 2 e cuja reunião dá todo o espaço de resultados, porque os dados ou são cúbicos ou são octaédricos. E agora, trocando aqui o P de C por 3P de O, eu calculo o P de O, que vai dar obrigatoriamente 1/4, porque aqui temos 3 P de O mais 1 P de O, que dá 4P de O, e passando para lá, o 4 a dividir isto vai dar igual a 1/4. Ora, agora como é que eu posso utilizar esta probabilidade para conseguir acabar de resolver este diagrama de árvore, acabar de colocar as probabilidades neste diagrama de árvore que está aqui? Ora, o P de O como é que se pode obter? Pelo produto destas duas probabilidades, desculpem, desta e desta, do P de A e desta condicionada, juntamente com o último caminho que surge aqui no nosso diagrama de árvore. Para isso é que fizemos o diagrama, não é? Portanto, no fundo, são os caminhos que me permitem chegar ao O. Ou seja, colocando isto sobre a forma de probabilidades, isto será P de A vezes P de O sabendo A, mais P de V vezes P de O sabendo V, que é, no fundo, aquilo que nós queremos descobrir. É a nossa incógnita. O resto sabemos tudo. Isto dá 1/4. Até vou simplificar um pouco mais e meter já 0,25. 0,25. Este dá 0,1 vezes 0,0. Desculpem, 0,8. Aqui meti um 0 a mais. Já se apaga. 0,8. E do outro lado ficamos com 0,9 vezes P de O sabendo V, que é a probabilidade que se pretende calcular. Isto é que vai dar 0,08. Passa para lá a subtrair. Menos 0,08 vezes P de O sabendo V. E agora só nos falta mesmo passar o 0,9 para lá a dividir, porque isto vai dar 0,17 sobre 0,9 é igual a P de O sabendo V. Ou seja, se quisermos passar isto para a forma de fração irredutível, que é o que no fundo eles querem que a gente faça, fica 17 sobre 90. Como 17 é um número primo, já não dá para simplificar mais esta fração, o 90 não dá para dividir por 17, e está respondida aqui a nossa pergunta 2.2. E vamos passar já para a pergunta 3. Portanto, para mim ajudou-me bastante a esquematização de todos estes valores e a partir do esquema adequado tentar calcular a probabilidade que é pedida. E não se esqueçam que este tipo de situações aqui, o DUS e o verifica que é, tem a ver com a probabilidade condicionada. Continuando,
seja ômega o espaço de resultados associado a uma certa experiência aleatória, dois acontecimentos, cada um deles contidos em ômega, são incompatíveis, que é que isto quer dizer? Que a sua interseção dá igual ao vazio e cada um deles tem probabilidade não nula. Mostre que as probabilidades são todas diferentes, estas três, e escreva-as por ordem crescente. Portanto, o PDA não há grande coisa a calcular. Isto aqui vai dar 0. Porquê? Porque fica P de A interseção com B, que é P do vazio. E P de vazio é 0. Portanto, lá está. Este será o mais pequeno dos três valores. Depois temos o P de A, que eles dizem que é diferente de 0. E agora vamos calcular este. Este fica P de B contrário interseção com A sobre P de A. Se quiserem aplicar as propriedades das probabilidades, especialmente desta aqui, que é esta zona que está aqui dentro do A e fora do B, portanto isto poderia ficar P de A menos a probabilidade de interseção sobre P de A, mas como a probabilidade de interseção dá 0, porque estes conjuntos são incompatíveis, ficamos com P de A sobre P de A, que é igual a 1. Portanto, este valorzito aqui vai dar 0, este vai dar 1 e este dá P de A. A única coisa que falta mostrar, portanto já temos à partida os valores por ordem crescente, porque primeiro vai ser esta primeira probabilidade condicionada, depois é que é o P de A e depois é que é a segunda probabilidade condicionada que aparece aqui. Portanto, seria uma coisa deste género. Menor e menor do que P de B condicionado por A, só falta mostrar porque é que o P de A é diferente de 1. Ora, o P de A é diferente de 1 porque se o P de A fosse igual a 1, como o A interseção com B dá igual ao vazio, então o P de B teria que ser obrigatoriamente igual a 0. Não é? Porque se o P de B tivesse uma probabilidade diferente de 0, e como o P de A tem probabilidade de 1 seria igual ao espaço de resultados, eles teriam que ter algum tipo de interseção. Se o P de A, como A interseção com B é igual ao vazio, logo o P de B teria que ser igual a 0, o que não é verdade por hipótese. Não é? Eles dizem que o P de B é diferente de 0. Está bem? Portanto, o P de A terá de ser obrigatoriamente diferente de 1, porque se fosse igual a 1, isso conduziria a que o P de B fosse igual a 0. E esta seria uma das justificações possíveis para esta situação. Outra forma poderia ser, por exemplo, utilizar a probabilidade da reunião. P de A mais P de B menos a probabilidade do A interseção com B. Ora, se o P de A fosse igual a 1, como a reunião contém o A, também o P de A reunido com B seria igual a 1. E ficámos com 1 igual a 1 mais P de B menos 0. Não é? Porque esta aqui dá 0, porque os acontecimentos são incompatíveis. Já viram quanto é que dava o P de B? Teríamos aqui outra justificação que levaria ao mesmo resultado. Portanto, nunca o P de A poderia ser igual a 1, tendo em conta que o A e o B são incompatíveis e eles, por hipótese, dizem que o P de B tem probabilidade diferente de 0. Está bem? Vamos avançar para a última pergunta, que tem aqui várias alíneas. Temos aqui um octaedro regular. Escolhem-se dois vértices distintos do octaedro. Qual é a probabilidade da reta definida por esses dois vértices ser paralela à reta definida por esta condição? Ora, antes de começarmos já a tentar analisar o que é que eles querem dizer com isto, vamos aos casos possíveis. Está bem? Começamos sempre por aí. Nós temos 6 pontos, 6 vértices do octaedro. Estamos a escolher 2. Portanto, os casos possíveis serão 6C2. Ora, 6C2, 6 fatorial sobre 4 fatorial vezes 2 fatorial. Dá 6 vezes 5 sobre 2, que dão 15 hipóteses ao todo. Agora, qual é que é a probabilidade da reta definida por estes pontos ser paralela à reta x igual a 1 e y igual a 2? Que reta é esta que tem o x fixo e o y fixo também? É uma reta obrigatoriamente vertical. Porque a única coisa que varia nesta reta é mesmo o valor do z. Tá bem? Então seria uma reta mais ou menos deste género. Uma reta vertical. Então, os dois pontos escolhidos têm que ser escolhidos de tal maneira que a reta seja também ela vertical. E aqui só há uma hipótese. Só se esses dois pontos forem o ponto A e o ponto F. Portanto, os casos favoráveis serão apenas 2C2, que dá igual a 1. Só há um caso favorável, porque do ponto A e do ponto F temos mesmo que escolher os dois. Vocês façam experiência com outros pontos. É impossível que a reta dê vertical com pontos diferentes destes. Está bem?
Esta até parecia muito complexa, mas até se resolvia bastante bem. Vamos à penúltima pergunta. Considere a experiência aleatória consiste em escolher ao acaso um dos vértices do octaedro. Ora, o x é o vértice escolhido, pertence ao plano definido por y igual a 0. Este é o meu x. O y será a soma das coordenadas é positiva. Queremos saber se o x e o y são independentes. Ora, para serem independentes, o p de x vezes o p de y tem que ser igual a p de x interseção com y. Então vamos calcular cada uma destas propriedades. Começando pelo p de x, o que é que significa o vértice pertencer ao plano definido por y igual a 0? O plano y igual a 0 é o plano que contém, é este plano aqui, que contém o ponto A, o ponto B, o ponto D e o ponto F. É este plano aqui. Estes são os pontos, no fundo, que têm o y igual a 0. Então vão ser 4 hipóteses em 6, uma vez que estamos só a escolher um vértice do octaedro. Portanto, dá 2/3. Vamos ao p de y. Qual é a propriedade da soma das coordenadas dos vértices ser positiva? Reparem que nós só temos 6 vértices, sendo que 3 deles estão nos semi-eixos positivos do x, do y e do z, e os outros 3 estão nos semi-eixos negativos. Ora, quer isto dizer que, eu vou representar aqui a vermelho, que o ponto B, o ponto C e o ponto A são os únicos que têm uma coordenada, as outras duas são 0, que têm uma coordenada positiva. O B tem o x positivo, o y e o z são 0. O C tem o y positivo e o A tem o z positivo. Os outros pontos vão ter duas coordenadas nulas também, mas a outra será igual ao número negativo. Quer isto dizer que o P de y passa a ser 3 hipóteses em 6, que dá igual a 1 meio. Última situação. Como é que calculamos o P de x interseção com y? Agora vamos verificar quais são os pontos que verificam as duas condições. Ou seja, que pertencem àquela parte que está ali representada a azul e que também estão com as suas coordenadas positivas, que têm uma coordenada positiva. Será só o ponto A e o ponto B. Apenas estes dois, e dá para ver bem pelo esquema, que só o ponto A e o ponto B é que estão simultaneamente nos semi-eixos positivos e pertencem ao plano y igual a 0. Portanto, será 2/6, que é 1/3. Só falta mesmo multiplicar o p de x vezes o p de y para chegarmos à conclusão que eles são mesmo independentes, porque dá 1/3, quer este produto, quer a interseção dos dois. Portanto, agora faltava justificar como p de x vezes p de y é igual a p de x interseção com y, então os dois acontecimentos são independentes. Portanto, teríamos que obter 3 probabilidades e fazer o produto daquela probabilidade do x e a probabilidade do y e comparar com a probabilidade da interseção. Já agora, nesta parte aqui, justificar o que é o x, o que é o y, o que é a interseção. O x seria dizer que os pontos que pertencem ao plano y igual a 0 são o A, o B, o D e o F. O y seria dizer que os únicos pontos que têm coordenada, uma coordenada positiva, são o A, o B e o C. E o x interseção com o y era dizer quais é que são os pontos que verificam as duas condições ao mesmo tempo, está bem? Ou seja, que têm o y igual a 0 e que têm as suas coordenadas, a soma das suas coordenadas positivas. Aliás, se vocês quisessem dar aqui uma incógnita, dizer que esta distância aqui é A, podíamos, por exemplo, dizer quais é que são as coordenadas dos pontos. Por exemplo, o ponto A seria o ponto 0, 0A, o ponto B seria o ponto A, 0, 0, o ponto C seria o ponto 0, A, 0, o ponto D seria o ponto, tem o x negativo, menos A, 0, 0. Estão a ver, também era outra maneira de justificar isto. Existem vários caminhos possíveis. E o ponto F seria o ponto 0, 0 e menos A. Daqui conseguimos, por exemplo, perceber com toda a clareza quais é que são os pontos que têm o y igual a 0. Também conseguimos saber quais são os pontos cuja coordenada é positiva, que é só o A, o B e o C. Estão a ver? E não estamos a utilizar nenhum valor específico. Estamos apenas a dizer que esta distância aqui é A e a partir desta distância conseguimos obter as coordenadas de todos os pontos que estão implicados neste mesmo problema. Okay? Vamos à última pergunta. Admita agora que a face ABC do octaedro está numerada com o número 1, como se observa na figura, e pretendem-se numerar as restantes faces com os números desde 2 até 8. Queremos saber de quantas formas podemos colocar estes algarismos, do 2 até 8, estes 7 algarismos que faltam, de modo que o octaedro ter as faces numeradas e pelo menos 3 das faces concorrentes ao vértice A fiquem numeradas com os números ímpares. A primeira coisa que eu tenho que tentar descobrir é quantas é que são as faces concorrentes com o vértice A. E até é melhor vermos aqui o esquema em cima
dá para perceber que temos as 4 faces superiores da pirâmide, daquela pirâmide superior, são aquelas que são concorrentes com o ponto A, que estão juntas ao ponto A. Portanto, elas podem ficar, como são 4 faces, podem ser 3 faces com o número ímpar e, claro, e uma com par, ou então as 4 faces com o número par. Com o número ímpar, desculpem. Com o número ímpar. Vamos começar com a segunda situação, que até é mais simples. Isto tem a ver com o pelo menos, está bem? Pelo menos 3, podem ser 3 ou 4, não temos mais. Faces concorrentes com o ponto A. Então, a primeira situação é mais simples, porque se eu quero que todas as faces da pirâmide fiquem com números ímpares e só me restam o 3, o 5 e o 7, então eu terei 3 fatorial maneiras de colocar estes 3 algarismos nas faces da pirâmide superior. Portanto, este 3 fatorial tem a ver com as maneiras diferentes de colocar 3 algarismos nas 3 faces da pirâmide superior. Claro que falta numerar a pirâmide inferior, que vai ficar com os algarismos 2, 4, 6 e 8. Portanto, aqui teremos que multiplicar por 4 fatorial. Porquê? Porque são as maneiras diferentes de colocar 4 algarismos pares nas 4 faces da pirâmide inferior. Vamos à outra situação. Esta tem de dar um bocadinho mais trabalho. Porquê? Porque eu tenho que descobrir qual das faces da pirâmide superior é que vai ficar com o número par. E reparem que eu tenho 3 hipóteses para o fazer. Então, este 3 representa a escolha da face que vai ficar com o número par. Depois, quantos números pares é que eu tenho disponíveis? Tenho todos, não é? O 2, o 4, o 6 e o 8. Então, tenho 4 hipóteses para essa face que vai ficar com o número par. Portanto, primeiro escolho a face e depois coloco o algarismo. Está bem? Tenho 4 hipóteses para o fazer. E agora o que é que acontece? Sobram-me, imaginem que eu meto aqui o número 2. Sobram-me estas duas faces que vão ficar com números ímpares. Para a primeira face que resta da pirâmide superior tenho 3 hipóteses, ou seja, o 3, o 5 ou o 7, e para a segunda teria 2 hipóteses. Há quem escreva aqui 3A2, porque tenho 3 algarismos ímpares disponíveis para as duas faces que restam da pirâmide superior. E agora o que é que acontece? Eu gastei 2 ímpares e um par, mas não deixo de ter 4 algarismos que vão ter que ficar na pirâmide inferior. 4 algarismos, eu já sei que até 3 deles são pares e um deles é ímpar, mas agora já não interessa muito onde é que ficam os pares, onde é que ficam os ímpares. No fundo, tenho 4 algarismos para 4 lugares, ou seja, será simplesmente 4 fatorial. E nós só temos que fazer a soma entre o valor da esquerda e o valor da direita para chegar ao resultado final, que é 1872. Está bem, isto está respondida aqui à nossa pergunta, à nossa última pergunta do teste intermédio. Espero que tenham percebido todas as questões que foram abordadas aqui. O teste, por acaso, é bastante global, uma vez que aborda praticamente todos os assuntos que têm a ver com probabilidade. Estão aqui tabelas de distribuição, triângulo de Pascal, binómio de Newton, distribuição normal, propriedades das probabilidades. Temos aqui também combinações, arranjos, tabelas de distribuição, probabilidade condicionada. É um teste bastante geral, com diagramas de árvore também, que permite testar todas as competências que estão relacionadas com probabilidades. Para obteres informação sobre explicações presenciais, explicações online ou até os resumos da matéria de matemática em PDF, visita o nosso site em www.videosmatematicaSimples.com. Lá encontrarás toda a informação que necessitas. Até breve.